Tal como prometido, aqui está a segunda parte do vídeo da ficha Sonhos, um sonho feito de pão de ló e flores. Então, agora, como são exercícios de gramática, certo? Eu vou fazer aqui no meu caderninho para vos ir explicando. Então, a primeira diz assim: ordena alfabeticamente as seguintes palavras. Pôr por ordem alfabética. Tem a palavra concha, galinhas, ovos, flores, sala, galo e cesto. Então, qual é que vocês acham que é a primeira? Muito bem. Primeiro é cesto. Depois, há mais alguma começada por C? Que é de cão? A concha. Então, bem, concha. Depois, flores, muito bem. Depois, galinha. Galinhas. Depois vem o galo. Depois vem os ovos. E por fim a sala. Então, a ordem correta seria esta: cestos, concha, flores, galinha, galo, ovos e sala, tá? Agora, escolhe da lista de palavras atrás representada o nome feminino no plural. Feminino, plural. O que é que vocês podiam escolher? Por exemplo, a palavra galinhas. É ou não é feminino? É. Está ou não está no plural? Sim. Então, vocês podiam escrever galinhas. Depois, um nome feminino no singular. Ora bem, feminino no singular. Pode ser, por exemplo, a palavra concha. Tá? Depois, um nome masculino no plural. Ora bem, masculino, plural. Ovos. É ou não é masculino? Tá ou não está no plural? Certo? Então, ovos. Um nome masculino no singular. Pode ser um destes. Ou galo ou cesto. Podem escolher uma qualquer. Tá? Agora, lê a seguinte frase. Este monólogo diário era feito pela dona do galinheiro às galinhas gordas de crista vermelhinha que pavoneavam donairosas na companhia do galo fanfarrão e cantador. Indica as palavras que atribuem qualidades ao galo. Então, todas as palavras que atribuem características ou qualidades, certo? São os... Ninguém sabe? Ai, desculpem. Aqui é um A, isto é um dia. Isto é complicado, filmar e escrever ao mesmo tempo. Adjetivos qualificativos. E eu quero que vocês olhem para a frase e me digam onde é que estão os adjetivos do galo. Então, como é que era o galo? Na companhia do galo, fanfarrão e cantador. Então, fanfarrão e cantador são os adjetivos que descrevem o galo, certo? Agora, as palavras que indicasse pertencem à classe dos... Aqui está, adjetivos qualificativos. E agora, assinala com X o sinónimo de fanfarrão. Fanfarrão o que é que quer dizer? Modesto? Não. Simpático? Não. Gabarola. Um fanfarrão é uma pessoa que se está sempre a gabar. É um gabarola. Certo? Agora, diz assim. Lê a seguinte frase e transforma numa frase negativa. É uma delícia de sucesso garantido. Então, temos que transformá-la na negativa. Então, para ser negativa, vai ter que ter lá o não. Então como é que fica? Não é uma delícia de sucesso garantido. E pomos um ponto de interrogação. Não é uma delícia de sucesso garantido? Muito bem. A que classe pertence a palavra que introduziste? Então, na frase nós colocamos o não. E o não o que é? É um advérbio. Certo? Advérbio de quê? Se perguntasse de que era o advérbio, nós tínhamos que dizer que era um advérbio de negação. Tá? Agora, considera as seguintes palavras, os grupos de palavras. Indica pela letra os grupos que reúnem as seguintes características. Então, palavras só com acento fónico. Onde é que nós vemos isso? É na linha C. Todas estas palavras têm acento fónico, certo?
Porquê? Tem um acento, tem uma sílaba tónica que nós carregamos, mas que não tem acento. São chamados acentos fónicos. Palavras só com acento gráfico. Acento gráfico é aqueles que se vê o acento. Então, isso nós vemos aqui na A. Então, este está a ficar C, A. Depois, só palavras esdrúxulas. Onde é que nós temos só palavras esdrúxulas? É aquelas que se carrega na terceira sílaba a contar do fim, ou seja, na antepenúltima. Onde é que está? Muito bem, é nestas. Todas estas palavras nós carregamos na última sílaba a contar do fim. É ou não é? Então fica A. Palavras, só palavras graves. Onde é que temos só palavras graves? É na B. Palavras graves são aquelas que nós carregamos mais na penúltima sílaba, certo? E por fim, palavras graves e palavras agudas. Qual é o grupo de palavras que tem palavras graves e agudas? Tem tudo junto. Ou seja, é o C. Então, este exercício ficaria C, A, B, C. Certo? Agora, lê a seguinte frase. Sublinha o verbo na frase. Sexta-feira Santa começa a azáfama. Qual é o verbo da frase? Muito bem, começava, certo? Então tínhamos que sublinhar a palavra começava. A que conjugação pertence? Então, nós temos verbos da primeira conjugação se acabar em ar, da segunda se acabar em er e da terceira se acabar em ir, certo? Começava faz parte do verbo começar. Então, de que conjugação pertence? Pertence à primeira conjugação. Foi isso que escreveram? Muito bem. Agora, volta a escrever a frase no presente. Então, ou seja, como se fosse hoje. Sexta-feira Santa começava a azáfama. Se fosse hoje, como é que eu dizia? Sexta-feira Santa começa a azáfama. Tá? Vou escrever aqui para vocês depois corrigirem. Sexta-feira Santa começa a azáfama, tá? E agora tínhamos uma composição. Páscoa, pão de ló, flores, são ideias que a autora do texto A relaciona. E tu? Que ideias e factos relacionas com a Páscoa? Onde costumas passá-la? O que costumas fazer? O que achas desta festa? Pronto, aqui era um textinho que vocês têm que falar da Páscoa. Tem muitas ideias, que a autora já vos deu aqui muitas ideias. Vocês têm que fazer um texto de 15 a 20 linhas. Tem que ter um título, não se esqueçam que tem que ter introdução, desenvolvimento, cada conclusão. Cada ideia é uma frase. Não façam frases muito longas, porque depois vocês não põem sinais de pontuação, depois o parágrafo fica muito extenso e depois fica uma salsichada. Uma ideia, uma frase. Ou seja, imaginem, eu costumo passar a Páscoa em minha casa. Ponto final. Está uma ideia, certo? Depois, na Páscoa eu costumo pintar ovos e a minha mãe costuma escondê-los pela sala. Outra ideia. Na Páscoa nós costumamos comer... Tá? Cada ideia, uma frase. No mínimo 3 parágrafos e quero um texto com princípio, meio e fim, certo? Um texto que ao ler eu perceba o que é que vocês querem dizer, tá? Muitos beijinhos!